nossa convidada, que é do Porto, mais ou menos. Já foste mais do Porto, não é? Ou ainda és do Porto? Não, eu sou do Porto. Muito bem. Não dá pra virar casaca, não é isso que vocês dizem? Não dá para virar casaco. Não dá. Uma vez do Porto. Cara, eu sou portuguesa por causa da cidade do Porto. Explica-me isso. Meu avô é português. Muito bem. O pai da minha mãe. Então temos aí Da sangue Rua de Cedo- lusitano. Oh. É, Rua de Cedo Feita. Tens de dizer isso com tom português. Não sei Tudo fazer feita. isso. Não Diz sei assim, fazer é tudo feita. nem daqui, nem de lá, nem de lugar nenhum. Então, eu, assim, adoro a cidade do Porto. É uma cidade Adoro. espetacular, sim, senhor. Então, E sentes-te em casa quando vais lá? Sentes mesmo Me assim? Ou é uma sinto- coisa psicológica? Ai, Não. o avô era daqui. Não tem nada disso. Não, até porque enquanto meu avô foi vivo, a gente não tinha Portugal presente na conversa. Depois que eu vim pra cá trabalhar, aí eu o avô é português, peraí, deixa eu ir lá ver. Não é isso, eu tenho muito carinho, eu gosto da dinâmica do Porto, acho que culturalmente também às vezes é mais caloroso como São mais o Rio parecidos de com os Janeiro. brasileiros. Eu acho que são. É. São assim mais escrachados também. Mais de coração na boca. Sabe qual é né? um grande. Vou falar. Mas uma coisa que me alivia imenso Dá-lhe. no Porto, que Que eles é o quê? falam asneiras. Pois. Eu sinto uma falta danada de falar Aqui asneiras. estás à vontade. Aqui estás à vontade. Não, que isso aqui é público, rapaz. Para. Ah, pois eu é. sou uma moça de respeito, É, sim, senhor. representante de uma empresa. Muito bem. Oi, calma. Sou Ok. presidente? Sim, senhor. Não posso. Muito bem. Ok. Daniel Mota. Olá, Roberta e equipa Maluco Beleza. Diga-nos, Roberta, quais os... Bom, isto é daquelas perguntas clássicas, quase clichê, sempre que temos aqui alguém responsável por festivais. Eu já sei que não é assim. Não acredito, não sou a primeira. És a primeira. Já tive um. Mas és a primeira. Até porque não há, não há muitas mulheres. Mas tem. Cada vez vai tendo Claro, mais. como é lógico. Foca na pergunta, vai. Não, a pergunta é quais os caprichos de estar mais estranhos que já teve que aturar. É uma pergunta clássica. O feedback que eu tenho é que isto é quase um mito. Não é mito. O que acontece? Ainda vão acontecendo coisas estranhas, mas vai ficando menos. Eu acho que minha visão de quem também entrou nisso há 20 anos, Há uns aninhos. não é muito, mas Não há são muito. uns tantos. Que, assim, quando, por exemplo, no Brasil, em 1985, na primeira edição, o Brasil era fechado a produtos internacionais. Então o artista pediu uma água Evian, a gente queria se rasgar inteiro. Porque Claro. onde é que você vai arranjar o raio da raia? Então tudo era estranho. Né? E há uns tantos anos atrás, se o artista pedisse sushi, porque no país dele é mais fácil, aqui em Portugal e no Brasil já tem mais anos, né, Até do pela sushi comunidade mais japonesa, sim. popularizado, mas aqui aquilo era um estresse para você achar a comida coxa. Então tem uma coisa do acesso e abertura dos países aos diversos produtos, porque aquele cara vem de uma outra cultura, né? Então surgiam pedidos estranhos por isso. Agora, acontecem pedidos estranhos. Uma das histórias que eu mais gosto, e agora eu vou me enrolar porque eu não vou saber falar o nome da banda, que é uma vergonha, mas Se calhar ainda bem. eu sempre Se calhar me ainda confundo. bem. Não. É a história do... Anyway, começaram a botar pedidos estranhos dentro das listas de obrigações dos promotores, porque eles chegavam em determinados países onde os promotores não cumpriam as regras. E aí, nesse caso, vergonha absoluta assumida, porque é uma banda tipo... Smashing Pumpkins. das mais históricas, Sim. não, mais antigas do planeta. Então, a história é, eles botavam assim, só pode ter M&M's castanho Não. no camarim. Por quê? Porque eles chegavam no camarim, se tivesse misturado a cor do M&M's, ele sabia que eles não tinham lido o Rider, que é a lista de exigências. E aí, por exemplo, o equipamento da banda era muito pesado. E se o palco não tivesse feito naquelas condições, o palco podia cair. Ok. Então, eles começaram a botar coisas estúpidas para ter certeza Que eles viram aquilo. que eles então a gente já pegou uma Ferrari, não era para ter uma Ferrari, né? Era só para saber se você tá lendo aquela história. Então você imaginar que os artistas rodando o mundo inteiro, né, tem alguns lugares que tratam eles com melhor da qualidade de produção e compromisso e outros lugares que não. Então surgiram algumas coisas também para poder testar e saber onde você estava andando. Agora tem coisas curiosas assim, para mim, das coisas que essa primeira bocada assim, tanto é que eu lembro, que normalmente eu não lembro de nada. Eu quando roquei, o que os artistas pediram? Falei, bicho, assessoria de imprensa, pelo amor de Deus, me dá uma listinha aí. Eu não faço a menor ideia. A gente cumpre o que eles querem Lógico. e eles merecem. Bola pra bicho. frente. Agora, tem a cena do Elton John, que pediu 11 rosas vermelhas. E o caule das rosas tinha que ser, era um arranjo de um vaso X por X centímetros, e o caule das rosas tinha que estar com X centímetros. Aí eu já acho um bocado mais. Eu acho que é um bocado Acho um pouco exagerado. muito. Mas não é, mas já, e para a tristeza da galera, o mercado da música está ficando profissional.
já vem ficando bem profissionalizando. Então, as bandas foram virando pela necessidade de fazer turnês mundiais, uma vez que a venda de música caiu, né? Sim. Eles antes viviam de vender disco. Daqui a pouco não tem disco para vender. As vendas caíram, como é que eles faturam? Fazendo show. Fazendo show é uma canseira e uma estrutura que, se você não tiver bem pensado, você vem planejar uma turnê. Ah, por que o artista tal não está no festival? Porque ele está na Alemanha amanhã, ele não pode estar em Portugal agora, né? Tem toda uma circuito, uma logística. Toda uma lógica para os caminhões circularem com equipamento, com o cenário, lá. Então, a necessidade das turnês vieram obrigar eles a se organizarem. E à medida que eles vão se organizando e o mercado vai evoluindo, as gracinhas vão ficando pelo caminho. E uma outra coisa, que eu acho que também faz parte de uma evolução cultural, não só da indústria da música, mas do mundo. Por exemplo, hoje você vê muitas bandas que só querem alimentação saudável e não tem álcool no camarim. Não! O que é que aconteceu ao rock, drogas e rock and roll? Deve ter, tem uns perdidos por aí, mas assim, muitos já não estão nessa vibe. Porque senão, como é que o cara... O que a gente viu acontecer? Quantos roqueiros famosos morreram? Quantos músicos famosos morreram pelos excessos? Porque muitas vezes o álcool, a droga, vem para você aguentar aquela turnê. Sim. É Agora te não dar tem tempo nem para o energia. sexo, nem para as drogas. É só o sexo. Isso eu não me meto, né? Pois. Mas o que eu digo é que talvez tenha se visto que uma alternativa de mais longo prazo é saúde, ao invés de soluções imediatas que ao longo do tempo destroem a vida daquelas pessoas. Até porque a história basta olhar para muitos, não é? Que infelizmente e continua acontecendo, infelizmente. Miguel Lourenço é nosso amigo. O que aconteceu aos dias de metal no Rock in Rio? Ui, é ótimo. Na última edição do Brasil, a gente teve um dos maiores dias de metal da história do festival, dos 35 então, anos. Esta pergunta? Não, porque ele está aqui em Portugal, não está no Brasil. Pois, claro, exato. Claro. Não, então, Miguel, a gente adora metal. Eu tenho uma história pessoal engraçada com metal, porque eu fiquei apavorada, tive muito medo de metaleiros entre 91 e 2001. Que tinhas um preconceito? Não, eu estive no Maracanã num dia de metal, no segundo Rock in Rio. Eu tinha 12 anos. E tinha dado um problema nos acessos do evento, onde corrupção, mais uma vez, voltamos ao mesmo assunto. Tinham quebrado os cadeados do estádio e para deixar pessoas entrarem sem os ingressos. Então, quando a gente chega no Maracanã, eu estava no carro com meu pai, tinham pessoas com ingresso que não conseguiam mais entrar, porque é uma questão de lotação de segurança. Claro. As pessoas estavam muito bravas e chacoalhavam o carro. E aí eram aqueles metaleiros, na época ainda se deixava entrar com os colares pontudos, olho preto. E eu, uma garota, né, lá New Kids on the Block, Sim. com aqueles caras gigantes chacoalhando o carro, querendo agredir meu pai. Fúria. E eu fiquei apavorada achando que aquilo vinha do metal. E não tinha nada a ver com metal. Quando eu faço meu primeiro Rock in Rio, em 2001, tinha um dia de metal. E eu dizia pra produção, e eu era coordenador de produção, eu dizia pra todo mundo, vocês façam se vocês quiserem, hoje eu não saio da área de produção de nenhum, bicho. Tu tinhas medo de sair à rua? A rua não, tinha medo dos metaleiros. Sim, de sair ao terreno? Tinha ficado com aquele trauma. E aí, à medida do dia começou a rolar, tudo tranquilo. Eu falei, estranho. Vou dar uma circulada. É o público mais sensacional do planeta. Cara, público fã, público que se entrega, público que tá lá pela música. E aí, quando eu, em 2010, caí do cavalo 2 dias antes do festival e assisti o Rock in Rio do hospital, que quebrei a coluna, num dia de metal, eu tô vendo um garoto, tinha uma entrevista da SIC no posto médico, e um garoto tinha quebrado o nariz. E ele contando que tinha tomado uma cotovelada, sei lá, uma coisa assim do gênero. E à medida que a jornalista ia falando com ele ia meio andando, assim, meio do gênero, me larga, me deixa aí. Sim. E ela falou, mas você vai pra onde? Ele ia voltar pra frente do palco, onde ele tinha quebrado o nariz. Mas vou pra lá. Delicioso. Então é um público muito bacana. Então o que a gente vê, quem perguntou foi o... Não, foi o anterior. Foi o Miguel? O anterior. O que a gente vê é que, assim, ou você tem, especialmente em Portugal, e felizmente já tem um festival aí de metal, né? Tá tudo bem. Para a dimensão de plateia do Rock in Rio, né? São poucos artistas de metal que dariam conta daquela plateia. Então a gente tem que aqui medir a disponibilidade dos artistas. São poucos artistas que a gente pode encarar como headliner. Então quando a gente não tem esses tops, aquilo acaba não fazendo sentido. Sim. Mas a gente fica feliz que tem um festival inteiro dedicado a isso. Então Muito vocês bem. podem curtir. Muito boa. Mas resposta. a gente super pode ter também. Disponível Não tá, ninguém tá contra o metal, não. Só que tem que calhar tudo direitinho Claro. pra gente poder ter um dia de metal.
beleza do